Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a nossa lição de número 6 do dia 7 de novembro de 2021, com o título Paulo no Poder do Espírito. No dia de ontem já trouxe aí a apresentação da nossa lição, fazendo menção ao texto áureo, à verdade prática, a importância da nossa leitura diária, bem como da nossa leitura bíblica em classe, o qual li o texto, que ele é o texto que vai dar base para os comentários da nossa lição de número 6. Esse texto ele vem tratar da chegada de Paulo ali em Éfeso, lá no livro de Atos, vai contar como foi a chegada dele lá, o que ele achou quando chega ali, que são aqueles 12 homens que ainda não conhecia a mensagem da cruz, não é? Eles foram batizados, segundo o texto, no batismo de João. E ali, Paulo, aproveitando a oportunidade, prega o Cristo da cruz, e ali eles descem as águas, eles são batizados em nome do Senhor Jesus, é o batismo em águas, e depois nós vemos Paulo orando por eles e eles recebendo o batismo no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eles falavam línguas e profetizavam. Então, isso está nesse texto aqui, que é a leitura base para a nossa lição. Temos também os nossos objetivos geral, que eu comentei já, cada um deles, e eles são muito importantes para a nossa lição, porque são eles que norteiam o trabalho do professor na sala de aula. Nós não podemos fugir desse objetivo geral, nem desses objetivos específicos, porque eles é que traz aqui, que forma aqui a lição e o objetivo, até mesmo do trimestre. Nós temos um objetivo maior, que é o tema da nossa lição. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, tudo que Paulo viveu, que ele passou, que está registrado aqui, que o autor registrou aqui, é para que nós tomemos como lição, não é? Que o ministério de Paulo, a vida dele, traga para nós lições importantes. Na aula anterior, nós vimos que a mensagem da igreja tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Cristo no centro. A mensagem da cruz, ela precisa ser pregada. Ela precisa ser difundida, não é? Hoje nós vemos muitos enfeites, muitas novidades nos púlpitos, nas redes, nas mensagens do YouTube, cada um querendo trazer um ponto de vista, mas a mensagem da cruz, ela é simples. E nós precisamos voltar à simplicidade desta mensagem, que Deus enviou o seu Filho para que ele salvasse a humanidade. E por morte de cruz, fazendo-se justiça, não é, diante de Deus, e assim, por ele, através dele, nós alcançamos a salvação. Esta é a mensagem da cruz. E este Cristo que morreu, ele ressuscitou. Ressuscitou, está no céu ao lado de Deus, continua intercedendo pela igreja e enviou também o Consolador para estar conosco todos os dias. E hoje nós vamos tratar aí de um dos trabalhos do Consolador, porque quando vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, nós vemos aí um leque ou várias funções e missões e papéis que ele exerce na vida da igreja
e em meio à humanidade desde a criação do homem. O Espírito Santo é Deus e é a terceira pessoa da Trindade, e este poder que nós vamos ver aqui na vida de Paulo é um poder do Espírito. Este poder do Espírito, ele estava na vida do apóstolo Paulo, ele está na vida de todo aquele que aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. O pastor Silas, quando ele vem tratar aqui no seu livro O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, ele vem falar aqui de 2 vezes em que o Espírito Santo é citado em relação a batismo. Primeiro, quando acontece a imersão do crente, que na palavra de Deus usa o termo batizo, a imersão do crente no corpo de Cristo. E é Paulo que vem falar aqui também, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, que é aquele que vai colocar o crente no corpo de Cristo. Lá no versículo 27 do mesmo capítulo, para mostrar que está fazendo uma referência ao corpo de Cristo, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, esse texto, conforme diz o nosso pastor Silas Daniel, é uma referência do Espírito Santo batizando-nos no corpo de Cristo, de maneira que a experiência em tela seria a da conversão, a do sermos enxertados pelo Espírito em Cristo. Fostes batizados em Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 27, fazendo menção aqui à presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele está na vida do crente, ele está na vida de todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é interessante que ele acrescenta aqui: está disponível a todos. É importante frisar que, conquanto o crente que não é batizado no Espírito Santo possa sim, obviamente, experimentar graus de poder em sua vida cristã. Isso não deve ser confundido com a experiência do batismo no Espírito propriamente dita, porque esta, frisamos, é uma imersão plena. Ele usa até o termo aqui, batizo, no poder do Espírito. Então, há a imersão do crente no corpo de Cristo, que é feito pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada neste crente. Este crente, ele tem uma vida com poder e autoridade do Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo, e há também esta imersão plena no poder do Espírito. O apóstolo Paulo, na lição que nós vamos tratar hoje, ele teve a imersão no corpo e esta imersão plena no poder do Espírito. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E são todas estas coisas, tanto ele ser uma pessoa salva, como ele ter o Espírito Santo em plenitude na sua vida,
é que o ajuda a realizar esta grande obra no nome de Jesus. Amém? Então, nós podemos dizer que há o revestimento de poder e há também o crente imerso no corpo de Cristo e cheio do Espírito Santo, porque ele também faz morada na vida do cristão. Amém? Vamos ao nosso tópico de número 1. O nosso tópico 1 traz o título Pregando a Cristo no Poder do Espírito. O subponto 1, Paulo movido pelo poder do Espírito. Conforme a sessão interagindo com o professor registra aqui, diz assim: Paulo, ele começou a sua caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. E é muito importante nós termos um olhar aqui no papel do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, ele está na vida do homem desde o momento em que ele o convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele homem convencido, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convencerá o homem, existe ali duas opções para este homem: aceitar o convite do Espírito Santo e se render aos pés de Jesus, ou se afastar e não aceitar a salvação em Cristo. O homem aceitando, que é o que nós entendemos que aconteceu na vida de Paulo, ali a caminho de Damasco, ele inicia a sua vida com a presença do Espírito Santo ajudando em tudo. Então, o Espírito Santo, ele está para convencer, também ele está no processo de regeneração do homem e ele também faz habitação neste homem. Então, a presença marcante do Espírito Santo, ela já estava na vida de Paulo após ali ele encontrar com Jesus e obedecer a ele. No encontro ali em Damasco, 2 vezes ele chama Jesus de Senhor. E ninguém poderá ou entenderá que Jesus é o Senhor se não for Deus ou se não for o Espírito Santo que mostrar isso a ele, revelar isso a ele. Se não me engano, foi o próprio Paulo que falou isso. E ali ele foi convencido, entra na rua direita, espera o que vai acontecer, que é a chegada de Ananias. E o Espírito Santo, ele já está habitando em Paulo. Foi Jesus mesmo que diz isso, lá em João capítulo 14, versículo 17. Ele fala aos discípulos, aos seus apóstolos, que o Espírito Santo estava com eles e depois estaria neles, habitaria neles. E nós vemos lá em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo. E depois dando ordem que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder, que é também um outro trabalho do Espírito Santo. E também a santificação, que não podemos esquecer. Mas hoje nós vamos falar desse revestimento do poder. Mas a presença do Espírito Santo, ela já é real na vida do salvo. Todas as pessoas que passaram pelo processo de salvação, de conversão, eles já têm o Espírito Santo. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para ser de Cristo, sendo de Cristo, há a presença do Espírito Santo na vida do homem. Deus, ele sempre estará
na nossa vida por meio do Espírito Santo. E esta habitação interior significa que ele está presente de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com cada indivíduo. E é muito importante para esta aula os nossos alunos entenderem que um homem ele pode ser cheio do Espírito Santo mesmo antes de receber esse revestimento de poder. Embora que o revestimento de poder é algo necessário na vida do cristão. Todos os novos convertidos, a partir do momento que adentram na igreja, que recebem o Senhor Jesus e adentram na igreja, começam a fazer parte do corpo de Cristo, eles precisam ser orientados a buscar o Espírito Santo. E foi isso que Paulo fez quando ele chegou ali em Éfeso, conforme diz o nosso texto bíblico. Ele pergunta primeiramente se eles já receberam o Espírito Santo. E eles falam, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E ali Paulo ensina e eles são batizados no nome de Jesus e recebem o batismo no Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que eles falavam línguas e profetizavam, que esta é a evidência física de que a pessoa recebeu o revestimento do poder espiritual. E a palavra de Deus vem dizer aqui, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 20, que após passar esses dias ali com Ananias, receber a oração, a palavra de Deus diz que Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. E este poder, ele vinha do Espírito Santo, porque é ele que traz aí este poder de que fala a lição. Quando vemos o termo poder, que é um termo grego usado, o qual é descrito como dinamis, significa força, energia, poder. Segundo Champlin, esse termo ele era usado também para indicar milagres e maravilhas feitos por um poder extraordinário sobre-humano. Então, quando falamos do poder do Espírito Santo, não é algo natural, é algo sobrenatural, porque vem dele, não é? É um poder do Espírito Santo que motivava aqui a vida de Paulo, para que ele agisse desta maneira. Nós vemos o Paulo, novo convertido, muito atuante. Lá no versículo 20, fala que ele falava ousadamente sobre Jesus. Está no versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam a este nome, para isto veio aqui para levar presos os principais dos sacerdotes? E a palavra de Deus diz que Paulo ele se esforçava muito, provando que aquele era o Cristo. E se ele estava nesta tarefa de pregar o nome de Jesus e como dissemos na lição anterior, e este crucificado, ele só poderia fazer tal menção a Jesus porque tinha o Espírito Santo. E aqui já estava cheio do Espírito Santo, porque já recebera este revestimento. E quando se dá esse enchimento de poder ou esta plenitude do Espírito Santo na vida de Saulo de Tarso? Se dá ali quando Ananias vai ao encontro dele por ordem de Jesus, porque Jesus já falara que ele era um vaso escolhido e que ele fosse, não é? Fala até que ele padeceria muito. E penso que é por isso também que Paulo já de início é revestido, porque ele é revestido pelo poder do Espírito Santo, porque ele tem muita perseguição na vida dele. E ali a palavra de Deus diz que ele ora,
Primeiro ele chama ele de irmão. Olha como está registrado nas Escrituras. Atos capítulo 9, versículo 17. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quando nós olhamos os versos que vêm depois, nós vemos já um Paulo diferente, um Paulo ousado, um Paulo que entrava nas sinagogas e pregava que Jesus era o Filho de Deus. E para pregar que Jesus era o Filho de Deus, que aquele que ele perseguia, que fora morto em morte de cruz e ressuscitara, era realmente o Filho de Deus, é porque ele já estava com o Espírito Santo em plenitude na sua vida. Paulo recebera, sim, o batismo no Espírito Santo e agora falava ousadamente no nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim: E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo tinha o Espírito Santo porque era salvo e estava ali cheio do Espírito Santo, porque também já recebera o batismo no Espírito Santo. E o subponto 2 vai tratar do título O Caminho de Pregação. E nós vemos Paulo aqui, após esse momento que ele está ali, que ele recebe, ele pregando nas sinagogas, versículo 20, capítulo 19, versículo 20. Nós vemos aqueles homens atônitos ouvindo a sua pregação, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Alguns deles ainda dizem, mas não era este que em Jerusalém perseguia quem invocava este nome e veio aqui para levar presos os principais os sacerdotes, levar aos principais os sacerdotes. Então a palavra de Deus diz que Paulo, ele aí que ele se esforçava mais, não é? Para continuar provando que aquele era o Cristo. E ele passou muitos dias, não é? Tomando conselho para matá-lo, né? Os judeus tomaram conselho para o matá-lo. E ele sempre foi guardado, não é? Ele sempre foi guardado para que nada de mal acontecesse. E ele não foi bem recebido também pelos discípulos de Jesus. Ele teve a oposição dos judeus, que não queria receber aquela palavra. Ele também teve algumas dúvidas a respeito da sua salvação com relação aos discípulos de Jesus. Eles temiam, eles acreditavam que ele poderia estar mentindo, que ele não fosse um discípulo, que queriam prendê-lo. E Deus usa aqui Barnabé, não é? Que vai até Paulo, ouve o testemunho dele e aí toma, não é? Ele leva junto aos apóstolos, confirmando que ele realmente encontrara Jesus a caminho de Damasco e que ele estava falando no nome de Jesus. E Paulo, ele teve ali alguns momentos, não é, no meio daqueles irmãos e pregando. Ele não para. Todas as vezes que se fala de Paulo, ele está trabalhando. Ele está pregando Cristo. Ele está ganhando almas. Ele está orando pelos enfermos. Ele está orando para que as pessoas recebam o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 19, 1, 7, quando ele chega ali em Éfeso. E depois nós temos aqui um relato de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1 e 18, do tempo que ele ficou na Arábia. Capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo
17, ele diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então aqui há um testemunho do próprio Paulo dizendo o que aconteceu após a sua conversão. Então ele não foi a Jerusalém ter com aqueles apóstolos de Jesus, ele foi para a Arábia e depois ele volta a Damasco. E mais tarde é que ele vai em Jerusalém. Olha o que ele diz: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, ele tem aqui, segundo o autor, um estágio de 3 anos, não é? Para depois voltar a Damasco e ir a Jerusalém. Alguns autores, comentaristas, dizem que assim como os apóstolos de Jesus tiveram 3 anos com ele, o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, também teve esse tempo aí de preparação do Espírito Santo, não é? Uma comunhão maior com o Salvador, porque Paulo estava no deserto, uma comunhão maior com o Salvador, o qual ele recebe estas revelações que faz com que também ele possa ensinar. Paulo era um conhecedor da lei, ele sabia do Messias, ele sabia da promessa, mas saber da promessa é diferente do que viver e ver aquela promessa. Então ele teve esta oportunidade nesse tempo ali que ele ficou na Arábia, no deserto, aprendendo com o próprio Senhor para que mais tarde trouxesse aí as importantes doutrinas registradas nas cartas que nós hoje serve para nós como doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vamos para o subponto 3. Nós vemos o subponto 3, o título Paulo e as 2 viagens missionárias. Então, nós vemos aqui que ele foi acompanhado por Barnabé, vemos a chamada do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. E estes homens se despedem e vão ali, enviados pelo Espírito Santo, está ainda no versículo 4, para Seleuca, e dali navegaram para Chipre. E aí a palavra de Deus vem mostrar aqui o quanto o Espírito Santo estava envolvido, ou está sempre envolvido, na obra missionária, quando ele próprio, não é, separam estes homens. A menção do Espírito Santo aqui, enviando, no versículo 2 do capítulo 13 de Atos. Depois outra menção dele enviando aos lugares, não é, onde eles levavam a palavra de Deus. Depois nós vemos também Paulo, aqui ainda Saulo, e aqui vem fazer menção a primeira vez do nome Paulo, está lá no versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, e aqui há aquele embate ali com aquele Elimas, o encantador, mas um Paulo cheio do Espírito Santo é que faz ali aquele confronto com aquele homem terrível. E a palavra de Deus vem falando aqui da presença constante do Espírito Santo sobre ele. O autor diz aqui no livro de apoio que antes destas 2 viagens, dessas suas viagens missionárias, ele teve ele teve em Jerusalém, não é? Onde ele não teve uma recepção muito calorosa. E provavelmente foi antes disso que ele também esteve na Arábia. E ele pregava ousadamente, o autor fala aqui, nas suas viagens missionárias, pregando a Cristo, tanto a judeus
como aos gentios. E aqui a partir dessa passagem aqui, nós não ouvimos mais o seu nome no hebraico, que é o Saulo, e vem falar apenas de Paulo, que é também, a palavra de Deus também, que se chama Saulo, ele usando o seu nome romano para nos lugares por onde ele passa, não é? Faz menção a este nome. E a mensagem de Jesus vem agindo aí na vida de cada pessoa, em todos os lugares por onde ele passa. Paulo, ele sendo este homem cheio do Espírito Santo, ele não viu nenhum obstáculo para pregar a Cristo. Foi um homem que entregou toda a sua vida a esse ministério de pregador, de missionário e de apóstolo. Ele não estava preso a ninguém e a nada, apenas ouvindo a voz do Espírito e exercendo ali o seu ministério. Trazendo bem aqui para nós o tema da nossa lição, Paulo no poder do Espírito. E o nosso tópico 2 traz o título, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E aqui nós temos 3 subpontos. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. O 2, é preciso crer para receber o Espírito. O 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. O autor ele vem falar aqui, trazer um pequeno comentário acerca da separação que houve entre Paulo e Barnabé. Nós sabemos que eles tinham ali um outro ajudante, que era o jovem João Marcos, e em viagens anteriores ele não os seguiu ou os abandonou, e parece que Paulo ele não concordou muito com isso que João Marcos havia feito. E ali Barnabé queria dar uma nova oportunidade a esse jovem e Paulo não aceita. E ali eles se separam, mas essa tomada de decisão de Paulo e a separação dos dois não é um problema na obra missionária ou algo que vai trazer prejuízo, porque ambos continuaram fazendo o mandado do Senhor, mas com novos grupos de pessoas. Após esse acontecimento, em outra viagem, Paulo encontra esses 2 homens especiais que estavam também sendo ali ou estavam ali no ministério, e eles estavam dispostos a acompanhar Paulo, que é Timóteo e Silas. Esse encontro está registrado em Atos capítulo 15, versículo 40, capítulo 16, versículo 1. Então, a partir daí, ele se junta a estes 2 grupos. Nós vemos a importância de Timóteo, quando vemos as 2 cartas que Paulo escreve a eles, e também as passagens ali, o qual Silas está com o apóstolo. E a obra do Senhor continuou sendo realizada. E depois nós vemos aqui a chegada de Paulo a Éfeso, quando ele encontra aquele grupo de pessoas que haviam recebido o batismo de João. E Paulo, a primeira coisa que pergunta a eles é se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Aqui, Paulo não está falando do Espírito Santo como morada, não é? Porque Paulo diz assim: recebeste, pois, já o Espírito Santo quando crestes? Então, Paulo, assim como Lucas, tem aqueles homens como cristãos, porque eles são chamados discípulos. E Paulo fala que eles creram quando crestes. E eles diz: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito. E isto aqui é uma coisa importante, até mesmo para os nossos dias de hoje. Às vezes a pessoa já recebeu a Jesus, o Salvador, já tem o Espírito Santo como morada e ouve falar muito pouco desta plenitude do Espírito Santo,
que é esta capacitação sobrenatural, esse revestimento de poder que trata a lição, para fazer a obra. E estes homens, eles não haviam ainda ouvido falar do Espírito Santo. E ali Paulo imediatamente pergunta: que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele, que ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Porque de quem é que João Batista falava? João Batista falava do Jesus que viria. Até mesmo ele diz em uma das passagens anteriores de quem ele não seria digno de amarrar nem mesmo as sandálias. Então aqueles homens sabiam do Messias que viria, mas não sabia do que aconteceria depois que Jesus ressuscitou, não é? Que agora eles já tinham a presença do Espírito Santo e poderiam receber o revestimento de poder. E aqui eles são batizados em nome do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que Paulo lhes impõe a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. É um trabalho daquele que discipula também apresentar esta faceta do Espírito Santo, que é encher o crente, revestir o crente para o serviço cristão. E ali no subponto 2, quando vai falar que é preciso crer para receber o Espírito Santo, nada mais é que o batismo do Espírito Santo é para salvo, não é? É preciso crer em Jesus como Salvador para depois passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo de Atos 2,38, ele só vai chegar na pessoa convertida. Antes de receber o Senhor Jesus, o homem ele não vai receber esse revestimento do poder, porque esse revestimento de poder é para quem é salvo, para quem já tem a pessoa do Espírito Santo como morada. No subponto 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. E quem era Apolo? A palavra de Deus vem falar dele aqui no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Ainda registra que ele era um homem com profundo conhecimento das Escrituras, um homem fervoroso de espírito, que falava e ensinava as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Provavelmente ele desconhecia os fatos da vida de Jesus, referentes à sua morte e ressurreição. Ele conhecia Jesus, conhecia o Messias, pregava o Messias, mas não conhecia o restante da história, que é a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus e também o poder do Espírito Santo. Ainda o autor de Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Provavelmente foi ele que fez esses discípulos em Éfeso, que eram fiéis à mensagem, foram chamados por Lucas de discípulo, mas eles não conheciam ainda a plenitude do Espírito Santo. Eles ainda disseram: nem ouvimos falar que haja Espírito. E ali ele é ensinado por Áquila e Priscila. Veja que faz menção dele aqui também, Atos 19:1, trazendo a informação que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Então, Paulo, ele não encontrou Apolo nesta viagem. Ele encontrou os seus discípulos e é para estes discípulos que ele vem trazer aqui a mensagem completa, que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, que o Espírito Santo mora no crente após a sua salvação e, subsequente a isto, eles também poderiam receber o revestimento de poder, o qual Paulo ora ali e eles recebem. E aqui na nossa declaração de fé, diz assim, ó: o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. E ele ainda diz: todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo, que foi aquilo que falamos anteriormente, que eu até adiantei o conteúdo, que o Espírito Santo ele está para convencer, ele está na regeneração, ele habita, ele santifica e ele também concede esta plenitude espiritual quando Jesus batiza o crente no Espírito Santo. Então, é Jesus que batiza o crente no Espírito Santo e quem leva, olha que interessante, o papel de levar o pecador a Jesus é do Espírito Santo. É também o Espírito Santo que batiza, Paulo diz batiza, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17. Ele batiza com o Espírito Santo, porque ele imerge aquele crente no corpo de Cristo, há uma imersão do salvo no corpo de Cristo, é um papel do Espírito Santo, não é? Quando se converte, mas quem batiza o crente é o próprio Senhor Jesus. E há aí uma plenitude de poder para realizar a obra, como diz aqui na nossa declaração de fé, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. É interessante aqui também, quando vem falar aqui que o batismo do Espírito Santo é distinto da salvação. Os discípulos de Jesus já estavam com seus nomes escritos no livro da vida quando receberam o batismo no Espírito Santo. Olha o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, 20. Eles também já estavam purificados pela palavra no dia do Pentecoste, conforme João 15 e 3. Então, quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo, como nós já falamos anteriormente, pois o próprio Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, lá em João capítulo 20, versículo 22. Então, Apolo também conhecia tudo acerca de Jesus, mas ainda não conhecia a obra completa que o Espírito Santo faz na vida do salvo. O 3 vai tratar do título A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte da revelação sobre o Espírito Santo. Aqui nesse tópico vai falar um pouquinho do apóstolo Paulo como um profundo conhecedor acerca da divindade, não é? Acerca do Deus monoteísta. Ele tinha um grande conhecimento dos livros do Antigo Testamento, da revelação deixada ali também, registrada
por Moisés, nos 5 primeiros livros, a criação, a presença do Espírito Santo ali, a presença do Espírito Santo na vida de Moisés, na vida dos profetas, dos reis que serviram a Deus, também dos juízes. Ele tinha este conhecimento da doutrina da Trindade, mais especificamente do Espírito Santo, a presença dele na vida daqueles homens. Quando vemos, falando do Espírito no Antigo Testamento, é uma relação ao Espírito de Deus. O autor traz aqui que apenas 3 vezes no Antigo Testamento a palavra santo aparece identificando o Espírito. Essa designação de santo, ela foi utilizada mais no período intertestamentário. Mas Paulo, ele tinha conhecimento. Ele não tinha o conhecimento do Espírito Santo atuando na vida do crente, presente na vida do crente de forma plena, como ele estava vivendo após ter recebido esse revestimento, não é? Estar cheio do Espírito Santo. Então, a primeira fonte de conhecimento de Paulo sobre o Espírito Santo são as Escrituras, assim como nós. Nós queremos conhecer sobre Jesus, buscamos as Escrituras. Queremos conhecer o Espírito Santo, busquemos as Escrituras, porque é elas que trazem para nós o conhecimento perfeito acerca dele, o Espírito Santo. O subponto 2 traz o título O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. E no dia da descida do Espírito Santo, há ali uma revelação plena, porque foi uma experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos 2, 1 e 4, e eles puderam ver, após isso, o que acontece na vida de um homem cheio do Espírito Santo. Todos eles sentiram esta presença, ganharam almas sentindo esta presença, foram levados a vários lugares, levando a mensagem da cruz, porque esta presença constante os incentivava, os motivava, dava energia, dava ânimo, dava ousadia. E foi ali, no dia de Pentecoste, que eles puderam viver plenamente esta experiência do Espírito Santo na vida deles. Então, o autor ainda diz aqui, o Novo Testamento, diz assim, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. E o terceiro subponto, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Então, como ele já passara por todas estas experiências, ele vem trazer aqui o ensino real da presença do Espírito Santo para aqueles homens. Veja que ele, como diz o autor, não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo, mas ele traz ali uma visão completa, ou traz ali um ensino completo acerca do Espírito Santo. E aqueles homens receberam o batismo ali por mão de Paulo. E ainda desse subponto, o autor ele diz assim, iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja, assim como hoje, não é? A presença do Espírito Santo em nosso meio, ela pode ser vista, não é? Na vida da igreja. Aqui o autor, sobre a vinda do Espírito Santo, que é melhor entender que a imposição de mãos naquele tempo, onde nós vimos Paulo fazendo várias vezes, era um meio de encorajar
a fé deles e que precedia a vinda do Espírito Santo, e era uma ação separada. Em seguida, para enfatizar que esses discípulos tinham recebido a plena experiência do batismo com o Espírito Santo, Lucas declara que falavam em línguas e profetizavam. Então, aqui mostrando para nós que a imposição de mãos era um costume deles para aumentar a fé, mas a prova de que eles haviam recebido era o falar em línguas e muitas vezes ali também o profetizar. Amém? Que é também o que está registrado nas nossas escrituras. Não houve ou não aconteceu o batismo no Espírito Santo se não há a presença das línguas estranhas. E a conclusão da nossa lição diz assim: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Amém? Então fica aqui o meu comentário sobre a lição, que vocês possam ouvir e ali que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente aula no próximo domingo, que é quando vai acontecer a nossa escola bíblica dominical, ou em outro dia que a sua igreja decidir. E quero, neste momento também, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você pertence.